cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso culto nesta noite, adorando ao Senhor, juntamente com a nossa orquestra. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão reunir, nós vamos estar adorando a Deus. Glória a Jesus. 243. Glória a Jesus. Fique nas promessas. Glória a Deus. Firme nas promessas
amor ligado continuamente. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, Mais um, irmãos. 46. 46. Glória a Jesus. Aleluia, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Quero convidar a todos a postar de pé. Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica. Eu quero convidar os irmãos para estar aqui nas nossas Bíblias. Vamos estar lendo o Salmo 126, são 6 versículos, né? O Salmo 126. E depois nós estaremos dobrando o nosso joelho, né? Como sempre temos feito aqui todas as terças-feiras, né? Mesmo antes da leitura, eu quero comunicar aos irmãos, se porventura tem um novo convertido aqui, né? E está pensando em ser as águas mais no próximo batismo, o pastor Antônio está reunido, né, com os novos convertidos na sala e está ensaio da orquestra, viu? Se
você tem irmão, alguém no seu lado, né? Conduza ele, vá lá, leve ele lá, né? Porque você pode, né? Isso para que os irmãos possam estar participando do processo de treinamento para ensino para o próximo batismo, tá bom? Quando se encontraram, pode dizer amém? Amém. Então vamos estar lendo o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então disse as nações: grandes coisas fez o Senhor a eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura nossas Os que se veem em lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus filhos. Amém. Vamos dobrar nossos joelhos, vamos estar orando ao Senhor.
Um dia Cristo voltará ao acender o prometer, do modo que subiu virá, a te ver o Rei Jesus, o povo ser, muito em breve, Jesus. Alegre o verá seu povo, velando todos devem, a fim de vê-lo voltar. Graças a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós queremos dar bem-vindo, né? Os irmãos que porventura conosco nessa noite. Das nossas congregações, nós temos alguém, eu peço para colocar de pé, do campo de Itapuranga. Temos alguém conosco, das nossas congregações? Não temos. De outros campos, outros ministérios, se temos alguém, eu peço para colocar de pé.
Temos alguém? Outro campo, outros ministérios? Não temos. Pessoas amigas, temos alguém conosco essa noite? Você que não pertence a nenhuma outra igreja evangélica, mas vem estar conosco no nosso culto de ensino hoje, eu peço para colocar de pé. Temos? Também não, né? Irmãos que estavam de viagem, já diz na igreja, trabalho, passeio, temos alguém? Também não, né? Todos são bem-vindos no nome de Jesus, né? Vamos aos nossos pontos, que sempre fazemos aqui nas terças-feiras. Pastor Reginaldo, a Vila Odete, peço para colocar aqui a todos, demais irmãos da Vila Odete. Muito bem. Deus abençoe os irmãos, né? Glória a Jesus. Alto Refúgio, pastor Valdentino, todos os demais irmãos do Alto Refúgio. Glória a Jesus. Muita gente, hein? Maravilha. Deus abençoe os irmãos. Montônio, Tereza, lá de Morada Nova, todos os demais irmãos, por favor, coloque de pé. Muito bem. Deus abençoe os irmãos. Pastor Alceu, conjunto de fraternidade, todos os demais irmãos, por favor, coloque de pé. Muito bem. Deus abençoe os irmãos, né? Irmão Ginoir, do setor comercial, todos os demais irmãos, por favor, coloque de pé. Muito bem. Deus abençoe. O Wagner, Parque Alvorada, todos os demais irmãos do Parque Alvorada. Deus abençoe os irmãos. E o Wagner de Brito, do setor Veredas, demais irmãos, por favor, coloque de pé. Irmãos do Veredas, né? Muito bem. Vamos saudar a todos. Bem-vindos no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, viu? Todos são bem-vindos no nome de Jesus. Nós queremos refletir outra vez aqui, os irmãos, quem sabe você tem ao seu lado aí um novo convertido, está projetando em batizar no próximo batismo, não é? Conduzi-lo à sala lá para estar com o pastor Antônio, tá bom? O pastor Antônio nesse momento estará ministrando, né, aos novos convertidos, preparando aí novos irmãos para estarem descendo as águas batismais no próximo batismo, né? Deus em Cristo abençoe. Meus queridos, nós tivemos aqui nesse final de mês, início desse mês, né? Hoje é a segunda terça-feira desse mês. Eu estive ministrando na terça-feira, o pastor Antônio esteve ministrando a última que passou, né? E hoje nós vamos partilhar com o pastor Eli, né? O pastor Eli sempre tem nos ajudado também e vai estar trazendo a palavra de Deus nos nossos corações essa noite. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o meu coração. Se você veio com essa finalidade de ouvir uma palavra, diz: Deus fale comigo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai conduzir, não é, uma palavra segundo as nossas necessidades nessa noite. Amém, irmãos? Amém? Deus abençoe. Quero convidar aqui o pastor Eli e com ele toda a oportunidade nessa noite. Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor. Pastor Josuel nos incumbiu esta função nesta noite. Nós queremos agradecê-lo por ousadamente nos confiar esta oportunidade. Estamos aqui debaixo da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, e temos por certo que todos nós viemos aqui para aprendermos algo da palavra de Deus. É bom estar no meio do povo de Deus. O povo de Deus é um povo abençoado, é um povo humilde, é um povo que tem, dentro da nossa limitação, tem nos ouvido. Eu agradeço a Deus por isso e creio que cada vez que nós participamos, adoramos a Deus integramente,
nós voltamos para casa diferente do que viemos, com certeza. Creio que quando nós aqui adentramos, nós adentramos com a postura de aprender mais da palavra de Deus, ou relembrarmos algo que já temos aprendido e colocar em prática no nosso dia a dia. Porque o povo de Deus, graças a Deus, pastor Jesus, sempre bem ensinado, sempre bem dedicado à obra de Deus. E aqui estamos nessa noite, na dependência do Espírito Santo de Deus. Eu creio que quando nós a integramos dessa forma, eu creio que Deus continuará nos abençoando. E o povo de Deus crescendo na face da terra, porque a missão nossa é anunciar essa palavra que salva, transforma o mais vil pecador e dá direito de salvação para ele morar no céu. Razão esta que nós estamos aqui, porque Deus colocou um marco na nossa história. Eu estava analisando aquela lição sobre Barnabé, e analisando bem, dizendo, realmente, cada um de nós temos um Barnabé na vida. Assim como Saulo teve Barnabé na sua vida, nós também temos um Barnabé na nossa vida. Olhando para essa retaguarda aqui de homens de Deus, soldados abalizados na palavra, homens prontos para embrenhar nessa guerra hostil que nós vivemos neste mundo odierno, muito sério. Mas Deus tem abençoado. Aqui em Itapuranga tem levantado os pontos de trabalho, que tem feito um trabalho rigoroso, um trabalho que dispensa comentário. Os grupos familiares têm tido uma dedicação singular na obra de Deus. Isso é resultado do somatório grande para a honra e glória do nosso Deus. Ninguém aqui faz algo para se gloriar a si mesmo. O mais importante é que um advogado aceita Jesus, um PhD aceita Jesus, um leigo aceita Jesus, e quando ele aqui adentra, e quando ele aceita Jesus e aqui adentra, ele torna crente. Ele é crente, salvo em Cristo Jesus. O seu PhD ficou lá fora, o seu conhecimento científico ficou lá fora, e Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, e é por isso que tem um povo alegre, feliz na presença de Deus. É por isso. Ninguém vem aqui para competir, ninguém vem aqui para porfiar, mas vem aqui para adorar um Deus que mudou a nossa história. É isso que nos dá prazer de servir a Deus. É isso que nos dá alegria, entusiasmo de cada dia estar fazendo a vontade de Deus, despindo do eu, dizendo eu não sou nada, mas eu sirvo um Deus que é tudo. E é nesse sentido que nós estamos aqui, queremos pautar nessa noite, exatamente nisso, porque cada um de nós vivemos uma circunstância no nosso dia a dia. Quem aqui não passa por uma circunstância? Todos nós passamos por uma circunstância. Eu não sei qual é a sua circunstância, mas porém, creio que todos nós passamos por uma circunstância. E quando nós passamos, ou passado por uma circunstância, todas elas dependeu da mão de Deus. Amém? Eu quero convidar a igreja para colocar-se de pé. Procurarei ser sucinto em minhas palavras nessa noite, mas porém tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, irei transmitir à igreja. Eu sempre gosto de dizer, quando a gente recebe essa oportunidade, a perna da gente treme, porque não é falar sobre teoria de homem, é falar da palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Neemias, no capítulo 1, e o verso 1 até o verso 4. Neemias, capítulo 1,
e o verso 1 até o verso 4. Todos encontraram? Após essa leitura, se você quiser permanecer com sua Bíblia aberta no livro de Neemias, nós agradecemos. Vamos fazer uma leitura participativa? As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua Palavra. Que a Tua Palavra continue sendo bálsamo para a nossa vida espiritual, para que nós possamos continuar caminhando firme na Tua presença, não importa a circunstância que for. O que nos nota é que o Senhor está conosco, e se o Senhor é conosco, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Assim nós te adoramos. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria que você pegasse o microfone e nos ajudasse, por favor. No texto em que lemos, nós observamos Neemias diante de uma circunstância muito grave para analisar. O povo que restara do cativeiro estava ali vulneráveis a todos os ataques do inimigo. Os portões queimados, os muros tudo cheio de brechas, quebrado, o seu povo sem assistente. E Neemias mostra aqui para nós que ele condoeu com seus compatriotas. Neemias pôde analisar a situação que eles estavam e desprezou a sua situação que ele estava na corte do rei, servindo ali o trabalho de, qual era a função de Neemias ali? Copeiro, não é isso, pastor Olívio? Estava ali como copeiro. Quem sabe não era nem para ele se preocupar, porque eu estou bem. Se eu estou bem, parece que não precisa preocupar, pastor Gessol, com mais ninguém. Mas Neemias era um homem que tinha uma vida, creio eu, pautada com Deus. E quem tem uma vida pautada com Deus, condói com seus compatriotas. E aqui mostra que Neemias condoeu com seus compatriotas. E o que eu aprendo com Neemias aqui é que nós devemos buscar a vontade de Deus. Devemos buscar a vontade de Deus. E a ação de Neemias aqui foi bem palpável. Primeiro, ele demonstrou sentimento. Ele chorou, ele jejuou, e ele, o que ele fez mais? E ele, pode participar, igreja, e ele orou, ele chorou, ele contristou diante do fato que os seus compatriotas estavam vivendo, ele chorou muito, ele ficou abatido, mas ele pôs a sua vida em comunhão com Deus, e a partir desse momento ele orou a Deus. O que me chama a atenção aqui, que a partir do momento eu creio, que Ananias começou a refletir a sua vida. Agora, meus compatriotas, nessa situação, o que posso fazê-lo? Mas eu vejo que Neemias começa, se nós continuar lendo aqui, o capítulo 1 de Neemias, você que está com a Bíblia aí pode analisar, ele começa fazendo, pastor Gessoel,
uma confissão genuína perante Deus. O que eu analiso aqui é que todos os homens que a gente percebe que teve um encontro com Deus e que falou com Deus, ele começa a fazer uma confissão genuína com Deus. Se nós analisarmos em Isaías, no capítulo 6, e o verso 1, quando ele tem uma visão, Isaías tira a sua visão horizontal. Coisa terrível na vida do homem é quando ele tem apenas uma visão horizontal. Assim no capítulo 6 e o verso 1 de Isaías, nós percebemos que ele tinha apenas uma visão horizontal. E aqui, quem sabe, não era diferente na vida de Neemias. Até ele ter esse relatório, quem sabe, ele tinha apenas uma visão horizontal. Uma visão horizontal. Voltando em Isaías, mas quando ele ergue o seu olhar, eu digo ergo porque ele falou o seguinte: eu vejo Deus sentado num alto e sublime trono. Ninguém consegue enxergar um alto se tiver com a visão baixa. Mas quando Isaías ergueu a sua visão e viu Deus sentado num alto e sublime trono, sabe o que aconteceu com Isaías? Ele começou fazendo uma confissão genuína. Oh, aleluia, graças a Deus. Eu me sinto alegre aqui de analisar que quando eu comecei a analisar e olhar assim, pensar, eu preciso de Deus na minha vida. O primeiro passo, irmão Wagner, que eu tive que fazer, uma confissão genuína perante Deus. E aí Isaías fez uma confissão genuína, Deus o abençoou, e ele se colocou disponível para fazer a obra de Deus. Ele colocou na disponibilidade para fazer a obra de Deus, dizendo: envia a mim, pronto. Se nós olharmos também Zaqueu, quando Jesus entrou na sua casa, ele também fez confissão genuína, e aí Deus o abençoou, e deu salvação a ele e a sua família, porque Jesus disse assim: hoje chegou a salvação nesta casa. Então nós observamos aqui que Neemias está diante de uma situação, problema, mas ele parte para o itinerário certo. Qual é o itinerário certo que Neemias parte aqui nesse momento? Ele parte para conhecer a si próprio. Quando nós estamos diante de uma situação, problema, o primeiro passo é nós buscarmos, conhecermos nós mesmos e buscar a Deus. Lição maravilhosa que Neemias nos dá nesta noite. Muita gente não tem encontrado solução para o seu problema. Muita gente não tem tido sucesso, porque no momento de buscar a solução que vem de Deus, ele busca, quem sabe, no melhor médico, quem sabe no melhor advogado, quem sabe no melhor político. Mas eu te digo, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele busca em Deus. Devemos buscar em Deus. Eu fico analisando aquela mulher, aquela viúva, que tinha apenas 2 filhos, e um pouco de azeite, não é isso? Uma botija de azeite. E quando chegou a situação, problema, na casa dela, dizendo: olha, seu marido deixou uma dívida e deixou seus 2 filhos por credor. Eu vejo ali a atitude daquela mulher, a mulher sábia, cheia de atitude. Ela foi buscar a resposta no homem de Deus. E durante a nossa circunstância de vida que tem problema, devemos buscar na presença de Deus. E o que eu acho interessante na atitude daquela mulher, ela foi e falou com o homem de Deus, e o homem de Deus deu os requisitos para ela, e ela foi e cumpriu tudo que o homem de Deus tinha falado para ela. E depois que estava tudo cheio, sabe o que ela fez? Ela não meteu a mão antes de voltar no homem de Deus. Tem muita gente, Mandalva, quando está precisando de alguma coisa, recorre a Deus, fala com Ele, e Ele resolve.
aí esquece que Deus existe. Esquece que Deus existe. Não volta mais. Foi o fulano de tal que me ajudou. Foi o Beltrano que me ajudou. Quem sabe manda até um ofício ali parabenizando ou agradecendo, mas esquece de dobrar o joelho e agradecer um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Que nessa noite nós aprendemos essa lição na nossa vida, de quando vir os problemas, vir a circunstância em nossa vida, nós buscamos o Senhor nosso Deus, que nos dá a resposta. E nós observamos que ele então, Neemias buscou a Deus. Primeiro passo nós vemos que ele buscou a Deus. Ele não foi, pastor Gessuel, direto falar com o rei, mas ele foi falar com Deus. Não foi isso, Leônidas? Ele foi falar com Deus. Exatamente. Lê para nós Neemias capítulo 2, o verso de 1 a 4, pastor, vou descer. Neemias capítulo 2 e o verso de 1 a 4. Veja bem quando o homem está em perfeita comunhão com Deus. No mês de Nissan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Temi sobremaneira, mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Graças a Deus. Obrigado. Nós observamos aqui que, se nós analisarmos o capítulo 1 e o verso 1 e o capítulo 2 e o verso 1, nós observamos que 4 meses passaram. 4 meses passaram. E agora ele tem uma oportunidade de ouvir do rei. O rei percebeu na sua face a sua tristeza. E o verso 3 me chama a atenção, quando diz assim: e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estarás triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolado, e tendo sido consumido às portas do fogo? Eu vejo aqui que Neemias não faltou com a verdade quando foi questionado. Para ter resposta na nossa situação, problema, quando nós fomos questionados sobre ela, não podemos faltar com a verdade. Neemias não faltou com a verdade com o rei. Nós observamos que quando o rei indagou com ele, ele falou tudo realmente o que estava passando no seu coração. Ele não omitiu. Às vezes tem pessoas que não têm uma resposta positiva, porque quando ele é indagado, ele parece que quer fantasiar, ele quer mesclar coisa, ou ele quer colocar uma máscara. Mas Neemias, mesmo diante do rei, ele não colocou uma máscara, ele foi direto para com o rei, e falou realmente o que estava ali sentado no seu coração. Às vezes nós não temos muito sucesso, é porque nós não falamos direto aquilo que realmente está, pastor Gessuel. Ficamos porque é o rei, porque é fulano de tal, nós não falamos de fato aquilo que procede. E nós somos crente, salvo em Cristo Jesus. O que tem portado a nossa boca é sim, sim, e não, não. O que passar disso é procedência o quê? Maligna.
E Neemias nos dá essa lição bonita aqui. Mas o que eu mais analiso aqui é que Neemias é um homem de oração. Mesmo eu creio em pé diante do rei, ali impulsionado pela pergunta do rei, mas Neemias ainda tirou um segundo para falar com Deus. Neemias aqui me dá uma lição grande nesse momento. Quantas pessoas, quando está diante de uma pessoa importante, ele esquece dos parentes, ele esquece de muita coisa, esquece de Deus, esquece, acha até que ele é imortal, que ele é mortal, e se coloca como imortal. Então é preciso nós reconhecermos, mas Neemias aqui nesta noite nos dá uma lição grandiosa na nossa vida. Ele nos dá uma lição muito grande, de dizer, Neemias mostra para nós aqui que o maior não é o rei da Pérsia, mas maior é o nosso Deus. Maior aqui é o rei de Neemias, é o Deus de Neemias, e não o rei. Isso é importante nós analisarmos. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Senhor. Orei ao Senhor. Eu te digo nesta noite, quer vencer algum problema, alguma situação complexa que vem na nossa vida? Vamos orar, falar com Deus. Nós estamos vivendo um mundo chamado um mundo pós-moderno, e eu apanho muito aqui. Eu quero me colocar como aprendiz aqui nesse texto, que preciso orar mais, falar mais com Deus. Às vezes nós não temos mais vitória na nossa vida, não é porque Deus mudou não, é porque nós mudamos a nossa atitude, e nós precisamos dar meia volta, e não uma volta completa, porque muita gente fala, não, eu vou mudar, mas dá uma volta de 360 graus, se você dá uma volta de 360 graus, você vai voltar ao ponto de origem, ao ponto que você estava. Mas eu te convido nesta noite, eu e você, vamos dar meia volta, 180 graus, e reconhecer que nós precisamos falar mais com Deus, ter uma comunhão com Deus, ter uma comunhão com a igreja, ter uma comunhão com a sociedade, e aí nós podemos ser guerreiros valorosos para a obra de Deus. Falha, problemas, limitações, todos nós temos, mas quando nós chegamos perto de Deus, Ele nos avaliza, Ele nos betuma, e nós podemos continuar caminhando e tendo vitória. Amém? Então Neemias, lembrando, Neemias mesmo diante do rei, em fração de segundo, eu creio aqui, pastor Jessuel, que ele falou em mente com Deus, orou naquele momento. Eu quero te dizer nessa noite, não perca um segundo sem falar com Deus. Fale com Deus lá no seu trabalho, fale com Deus na sua viagem, fala com Deus lá na sua casa, com a sua família. Vamos falar com Deus em todos os momentos da nossa vida. Eu acho interessante, um dia eu convidei a Maneliane para ir ali na escola, onde eu trabalho, e ela trouxe uma palavra ali, e ela disse aos alunos naquele turno, falando assim, que quando o celular despertasse na parte da manhã, não ficasse revoltado com o celular ou com o despertador, mas levantasse alegre e adorando a Deus porque você tinha acordado com vida. Maneliane, aquela palavra foi de Deus, com certeza. Até hoje os alunos, vários deles comentam essa frase, e Deus tem usado dos servos dele para trazer uma palavra para esse mundo que anda perdido, sem direção, e dizer para ele que Jesus é a melhor coisa na vida, e é o que nós estamos desfrutando aqui nesta noite, e nesse culto de terça-feira, que é muito importante, onde nós podemos fazer uma retrospectiva, fazer uma diagnose da nossa vida, e dizer assim, eu preciso chegar mais perto de Deus, eu preciso chegar mais perto de Deus. O meu avô, que já dorme com o Senhor, ele me deu uma lição muito grande. Em 1982, quando aqui em Itapuranga deu uma tempestade forte, estragou-se ali a Santa Casa do Povo, e fez muito destroço em Itapuranga.
A nossa casa começou sendo destelhada uma por uma. E aí ele falou assim: Senhor, protege o teu filho. E pronto. Esta foi a oração do meu avô. E a partir daquele momento, nenhuma telha mais saiu daquela casa. Oh, aleluia! Podemos adorar a Deus? Podemos adorar a Deus? Às vezes nós falamos com Deus só no momento da adversidade, mas eu te convido nesta noite para nós termos uma vida contínua com Deus. Oh, aleluia! Às vezes nós embaraçamos com tanta velocidade desse mundo que ora nós vivemos. Nós somos levados para uma velocidade da luz. Chega a ponto que um escritor da geografia, ele escreveu dizendo assim, que hoje o mundo exige as pessoas multifacetas ou polivalentes, e que seja rápido. Mas depois ele comenta mais na frente dizendo assim, que no futuro os lentos vão superar os rápidos. Aí eu estudando e analisando, ele faz mais comentário dizendo, porque os lentos não observa os rápidos com a sua velocidade, ele não observa os detalhes, mas os lentos, eles conseguem observar os detalhes, e é nos detalhes que tem uma grande resposta. E a sociedade hoje, se você for analisar, ela está numa velocidade da luz. O pai não para para falar com o filho, a mãe não fala mais com o filho, a sociedade não se conversa mais, há uma quebra de identidade brusca na sociedade. Oxalá que se todos tivessem essa oportunidade que nós estivemos aqui nesta noite, de estar reunido em um momento ímpar, singular. Porque eu digo ímpar e singular, porque nenhum dia futuro terá um dia e um momento como este que nós estamos vivendo aqui nesta noite. Os estudiosos se procuram com o tempo, diz que quando vai fazer um estudo de paisagem, pastor Gersoel, é preciso tirar uma foto e congelar e trabalhar ela e fazer uma leitura da situação problema, porque dizendo ele que se for olhar a situação problema e anotar, quando ele levantar o olhar para registrar de novo, a sociedade já mudou. Então um geógrafo, quando ele quer estudar a sociedade, a primeira coisa que ele faz, congela, ele fotografa uma imagem e congela e depois faz uma leitura dela. Mas eu quero te dizer, quando ele termina de fazer a leitura dela, ele já está tardio, já passou. Eu digo isso porque eu até brinquei ali no retiro, dizendo assim que eu me sinto como 16 anos, 17 anos, mas quando eu olho para a minha identidade, 49 anos já vai. Parece como um conto ligeiro, não é, Moleondas? Rápido. Mas por isso eu te convido para voltar para Neemias e orar a Deus, mesmo estando diante do rei. Amém? Mesmo estando, não importa diante de quem que você esteja, fale com Deus. Defenda a sua bandeira. Os naturalistas, os ambientalistas e tantas outras linhas por aí, defende com sangue a sua ideologia. E por que nós não defendemos Jesus que derramou o sangue na cruz do Calvário, por mim e por você? Devemos nos identificar aonde for que estivermos. Faça como Neemias, mesmo de frente ao rei, ora a Deus, fale com Deus. É bom, nas ruas de Itapuranga, sou crente, dentro de um armazém, sou crente, longe da família, sou crente, sou casado e sou crente. Defende esse idealismo que o Espírito Santo de Deus um dia tocou no nosso coração, e nós levantamos a nossa mão e o aceitamos em regra de fé, e aqui estamos. E o que eu acho mais interessante é que Deus tem uma marca bonita na nossa vida, o dia que eu aceitei Jesus. Quantas pessoas que estão aí fora queriam ter essa marca que você tem? Ele tem uma marca diferente. Teve um dia que eu deixei de Jesus. Pastor Alceu, teve um dia que eu deixei de Jesus. E agora a droga me marcou.
o vício me marcou, o crime me marcou. Mas para você que está nos assistindo nessa noite, eu te digo que tem um Jesus todo-poderoso que pode mudar o curso da sua história. Não interessa onde você está, não interessa a sua circunstância de problema, levanta a tua cabeça e enxerga Deus sentado num alto e sublime trono e velando por nós. Aleluia! Pais que aqui estão nesta noite, não perca a esperança do teu filho que está desviado da igreja. Não perca a esperança. Porque nós servimos um Deus, não é um Deus de brincadeira, não é um Deus de mais ou menos, mas é um Deus que pode todas as coisas. Digo isto porque eu levantava, eu chegava em casa 2 horas da manhã, 3 horas, que eu via minha mãe, ela estava lá no quarto orando por mim, 2 horas da manhã, 3 horas ela estava lá orando por mim, porque era só eu que estava fora da igreja naquela época. Mas Jesus me salvou e aqui estou. Foi 10 anos. 10 anos. E ela não parou não, porque agora ela está orando por outro que encontra desviado, fora dos caminhos do Senhor, orando por ele. E eu tenho certeza que muito em breve o nosso Deus vai nos dar a vitória. Continuamos falando com Deus. Milagre Deus fez na vida dele, através da oração da minha mãe, através da oração da igreja, porque o nome dele estava no caderno. Eu estou falando aqui, pastor, eu não estou fugindo do meu tema, eu estou dentro do tema de Neemias, que Neemias chorou, jejuou, orou e falou com Deus. E nós sempre orando e falando com Deus, e um certo dia ele envolvido em situações diversas, que aqui não cabe eu mencionar, mas se cabe eu dizer, que o Deus da proteção cuidou dele, e trouxe ele para Itapuranga, e ele está aqui. Eu acredito que Deus vai mudar o curso da história dele. Digo isto porque ele estava numa lanchonete, ele e mais 3 amigos, e ali estavam conversando, e o cunhado dele chegou e disse: Eloy, monta aqui na minha moto e vamos ali, eu preciso conversar com você. E ele, com muita dificuldade, saiu daquele lugar e acompanhou o seu cunhado. Eles viajaram uns 3 quarteirões. Aí o cunhado disse para ele: olha, Eloy, larga disso, volta para sua família, vai para sua casa, sua mãe gosta de você, ela está orando por você. E aí falaram lá uns 15 minutos máximo, e voltaram para aquele lugar. Pastor Josuel, quando chegaram ali, os 3 amigos dele estavam mortos. Os 3 amigos dele estavam mortos. E em cima da moto que ele estava, eles continuaram a viagem e foi embora. Meu irmão está vivo, sabe por quê? Tem uma família que ora por ele. Tem uma família que ora. Não perca as esperanças. As esperanças de Neemias em voltar para reconstruir os muros era difícil. Imagina, Neemias está aqui servindo como copeiro, como cativo ali, porque não era para a terra dele, não era a pátria dele, mas ele tinha a certeza do Deus que ele servia, que ia dar condição moral, de autoridade, para voltar e reconstruir os muros de Jerusalém. Aleluia! Graças a Deus. É gostoso servir ao Senhor, mesmo dentro da nossa limitação, mas é bom, é maravilhoso, porque Ele pode todas as coisas, é Ele que vai na nossa frente, é Ele que dá a resposta em tudo na nossa vida, amém? Pastor Valdeci, Neemias 2, 11 e 12, Neemias continua a sua trajetória. Neemias 2 e o verso 11 e 12. Quem está com a sua Bíblia aí pode ler, por favor, acompanhe. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém, porque o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém.
Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Nós observamos aqui que Neemias não propôs solução para o problema antes de conhecer o problema. Tem muito, Neemias mostra para nós aqui, pastor Valdaci, uma maturidade muito grande. Maturidade muito grande, Manivaldo. Primeiro, ele chegou, ele veio porque ele recebeu carta, recebeu autorização, e ali ele chegou para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não chegou soltando fogos, ele não chegou tocando uma fanfarra, mas ele chegou silêncio. Ele chegou com a calma. O que eu aprendo aqui é que diante dos problemas nós temos que ter calma. Se nós entregamos para Deus, por que precipitarmos? Se durante a nossa circunstância de problemática, nós falamos com Deus, e agora eu começo a me articular de uma forma diferente. Eu quero te dizer, fica no seu lugar, fazendo análise do problema, e depois que você faz uma análise do problema, aí pode sim propor soluções. Neemias aqui nos dá essa lição, de primeiro fazer uma análise do problema. Às vezes a pessoa já vem e não é nem um problema, mas ele já conjectura um problema. Talvez é tão simples de resolver, mas Neemias, com toda a história que foi passada para ele, coube a ele, ao chegar e fazer um levantamento, fazer uma diagnose. Em todos os problemas da nossa vida, devemos, aqui com essa lição, nos fazer uma diagnose, fazer uma análise. O que aconteceu? O que está acontecendo? O que você precisa de fazer? Diz que isso no Brasil há muito desperdício. Porque quando alguém vai construir, diz que ele não faz um planejamento cabível, e aí ele faz tudo exagerado, compra exagerado, corta uma madeira fora da medida, faz tudo. Estou falando aqui do mestre de obra. Isso no Brasil é assim, não faz planejamento, é tudo exagerado. Mas Neemias nos dá uma lição: quando tem um problema, faça primeiro um levantamento, faz um planejamento. E Neemias fez o planejamento. Então devemos entender o problema para propor uma solução ao problema. Neemias capítulo 2, o verso 17. Neemias capítulo 2 e o verso 17. Então eu lhe disse: bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Neemias chama o povo para reedificar, reconstruir, faz um apelo. E Neemias agora conhecedor do problema, Neemias que estava agora, primeiro ele falou com Deus, teve a aprovação de Deus, teve a aprovação do rei. Neemias agora deu uma volta, conheceu a situação que estavam os muros, os portões. Agora eu posso fazer um apelo. E ele faz um apelo para o povo, para que o povo viesse a trabalhar em prol da restauração. Verso 18, veja a resposta. Também lhes declarei como a mão de meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles: levantemo-nos e edifiquemos, de maneira que deram início a esta boa obra. Pastor Valdeci, qual foi a resposta? Levantemos. Pode ler depois. Levantemo-nos e edifiquemos, e esforça, de maneira que deram início a esta boa obra. Muito obrigado. Observamos aqui agora
quando Neemias falou com ele, Neemias falou com a palavra forte, com a palavra positiva, e isso trouxe entusiasmo para o povo, e a resposta dos judeus foi uma resposta positiva. Estava ali, pronto, levantemos. Quando fala levantemos, pastor Ari, entende que, trazendo para o nosso entendimento, que seja conjecturação aqui, eles estavam sentados. Esse sentado não se diz no sentido literal, mas no sentido psicológico. Ele estava sem condições de fazer algo, mas quando chega alguém que tenha força, que tenha o dinamismo, que tenha o conhecimento de praxe, que tenha o conhecimento de fato, ele encoraja alguém, e alguém toma atitude e faz algo. O que eu quero dizer aqui, que aprendemos aqui, é que quando tem alguém que está abatido, ele precisa de uma palavra positiva. E quando ele tem essa palavra positiva, esse convite positivo, que é levantado do opróbrio, quer dizer, do rebaixamento, da vergonha. E aí ele fala, então é bom, vamos sair disso. Vamos colocar a mão na obra. Mas o que eu digo aqui neste momento, é que quando ele tem essa impulsionidade, nós vamos ler Neemias capítulo 2 e o verso 10. Neemias capítulo 2 e o verso 10. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram extremamente perturbados, que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Parece que tudo estava muito bem, tranquilo até então. Mas logo apareceu quem? Sambalates e Tobias. Eu quero dizer para você nessa noite, assim como Neemias não estava isento dos opositores, nós também não estamos isentos dos opositores na nossa vida. Mas isso abateu Neemias? Abateu? Sim ou não, igreja? Não. Opositores não podem nos abater. Quando eu prestei o vestibular em 96, fiz a inscrição, eu e mais 4 colegas, alguém disseram assim, não vão passar. E nós fomos aprovados. Aí outros disseram assim, não vai passar na segunda etapa. Passou na primeira porque era de marcar. Agora na segunda não passa, é subjetiva. Tudo bem, nós viemos, fizemos a prova, fomos aprovados. E aí alguém reuniu e disse, olha, eu quero ver como que eles vão estudar. Daqui para Itapuranga não tem transporte escolar à noite. Quero ver como que eles vão. Quer dizer, não olhe para os opositores. Neemias não olhou para os opositores. E nós também não olhamos para os opositores. Nós reunimos nós 4, compramos uma condução em 96, um Fusquinha amarelo. Coisa boa, abençoada que Deus nos deu. 4 horas da tarde, para o primeiro dia de aula, a condução chegou na CDEP. E os opositores não ficou calado. Ele disse assim, eu quero ver como é que eles vão fazer. Eles não dão conta de manter de petróleo e nem de peça. Mas nós não paramos. Nós ganhamos a gasolina e a peça e os problemas que dava, nós dividíamos entre nós 4. E 4 anos passaram e nós tivemos o prazer, não por deboche, mas prazer de vitória. E dizer, vai na nossa formatura. Amém? Amém? Quando alguém tentar te abater, levante tua cabeça, tu serve um Deus. Quando alguém tentar te jogar por terra, levante a tua cabeça. Nós não servimos um Deus miserável, não. Nós servimos um Deus dono do ouro e da prata. Pastor Jessuel, o opositor não pode abater nossa caminhada. Se alguém olhar para você, é você que vai fazer isso? Diga, mas será que você vai dar conta? Talvez não, mas eu tenho um Deus que dá conta por mim.
Você vai dar conta de falar? Não sei, mas tem um Deus que fala por mim, ô Varginho. Temos um Deus. E se nós temos um Deus, nós temos um Pai. E quem tem um pai não é bastardo, é filho. Essa lição de Neemias me deixa aqui fortificado como crente. De analisar assim: precisamos de lutar, precisamos de batalhar. Oposição terá na nossa vida, constantemente. Mas o que eu analiso no capítulo 3, o verso 1 até o 32, quando você em casa puder ler, eu observo que quando ali Neemias agora conta, ele conta, pastor Josué, sabe com quem agora? Com cooperadores. Conta com cooperadores. Aqui título é jogado por terra, mas todo mundo pega agora na colher. Todo mundo pega na batalha agora, para reconstruir os muros de Jerusalém. Não importa quem seja. E nós observamos aí no capítulo 3, cada pessoa contribuiu à obra da construção. Devemos ser servos humildes. Ali todo mundo perdeu a sua identidade e foi ser servo. E se queremos que a obra de Deus cresça, e se a brecha do muro seja tampada, sejamos servos humildes na presença do Senhor. E quando nós somos servos humildes na presença de Deus, Ele guarda por nós, Ele trabalha por nós. Mas o que nós analisamos aqui é que os infelizes dos inimigos não pararam de atacar Neemias. Neemias mesmo sabendo, em Leônidas, que Deus estava com ele, mas ele fez da sua parte, colocou guardas. Colocou guardas. Às vezes tem pessoas também, pastor Josué, que entrega tudo para Deus, mas não procura fazer da sua parte. Tem gente que quer ser abençoado, mas não vem à igreja. Quer ser abençoado, mas não lê a Bíblia. Quer ser abençoado, mas não jejuma. E Neemias aqui vê um povo agora agrupado com ele, cooperando na obra de Deus. Povo humilde. E aí todo mundo começou a trabalhar dentro de um escalonamento perfeito. Se nós lermos o capítulo 3, não é isso, Monsimino? Nós vamos ver ali todo escalonamento e os muros sendo erguidos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Muito bom nós analisarmos com esse perfil. Lê para nós Neemias 4 e 6. Assim reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade de sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Por que os muros foram erguidos? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando o coração do povo se inclina para trabalhar, não tem dificuldade na frente, não tem barreira. Não é isso, pastor João Camargo? Verdade. Quando o coração do povo se dispõe. Diz que tinha um pai que tinha 12 filhos. E aí, quando estava quase todo de maior de idade, ele disse a ele: quebra para mim 12 varas. Aí eles trouxeram 12 varas. E ele juntou as 12 varas e deu para cada um deles. Tenta quebrar, esse morre. Eles não conseguiram quebrar. Aí o pai pegou uma vara e deu para cada um. Agora tenta quebrar. Todos quebraram a vara com facilidade. Ele disse: sabe o que é isto? Isso significa que enquanto você estiver unido, vocês serão imbatíveis. Mas a partir do momento que vocês se espalharem, vocês quebrarão fácil. Vocês quebrarão fácil. Assim é nós na obra de Deus. Se nós colocarmos o coração na obra de Deus, colocar a nossa vida na obra de Deus, nós só temos a ganhar. E o reino de Deus é povoado para a honra e glória do seu nome. Amém? Neemias capítulo 4, verso 9. Estamos encerrando. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e por causa desta ameaça, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite.
Qual era a vigília que Neemias mantinha contra os inimigos? Qual era o horário de vigília? De dia e de noite. Significa que o inimigo, Maneliano, não cansa para nos pegar de surpresa. Neemias, mesmo estando debaixo da mão de Deus, ele não subestimou o inimigo. E às vezes, muitas das vezes, subestimamos o inimigo. Cuidado, o inimigo, ele vive 24 horas tramando uma estratégia para nos derrotar. Porque a vitória dele é a nossa derrota. E para nós não conceder isso a ele, nós temos que ficar em sentinela 24 horas, incessantemente. Amém? E eles, indo agora lá para Neemias, capítulo 6 e o verso 1, pessoal, estamos encerrando. Ouvindo Sambalate, Tobias, Gessem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Aqui nós observamos que eles perceberam, os inimigos, que com aquelas estratégias não funcionavam. Aí eles conspiraram agora contra Neemias. E falou para Neemias agora, continua lendo, pastor, vou descer. Sambalate e Gessem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias, na planície de Ono. Porém, intentaram fazer-me mal. Isto. Convida agora Neemias numa conspiração para descer a Ono. É Ono. Isto. Sabia que Ono fica mais baixo do que Jerusalém. Aí era Neemias descer de Jerusalém para Ono. E nós não podemos descer. Jonas desceu, foi lançado no ventre do grande peixe e considerou lá um inferno. Se nós descermos da posição que Deus tem nos colocado, nós seremos abatidos por conspirações dos nossos inimigos. Mas Neemias nos dá uma lição: fiquemos na posição, e em 52 dias os muros foram reerguidos e os povos protegidos, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos de pé adorar a Deus. Sebastião Camargo, vamos fazer a nossa conversa. Eu quero desde já agradecer a Deus e a bondade dos irmãos e nos ouvir nesses minutos. Agradecer o pastor Gessoel, que nos confiou com muita ousadia. Que Deus continue abençoando o senhor nesse ministério, um obreiro versátil. Que Deus continue te abençoando. E o irmão Sebastião estará fazendo uma oração de agradecimento a Deus. Devemos sim agradecer a Deus, amém? Por tudo quanto Ele tem nos proporcionado. Chega em casa e começa a remoer, analisar. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso chegar mais perto de Deus. Eu tenho por certo que os muros serão levantados em poucos dias. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, elevamos o nosso pensamento à Tua graça, à Tua bondade, à Tua misericórdia. Louvamos o Teu nome nesta noite, Senhor amado, pela Sua benignidade, pela Sua bondade, pela fidelidade do Senhor, Deus amado, os compromissos da Tua graça sobre a nossa vida. Estende as Tuas mãos santas, Senhor, como tem estendido, por ouvirmos esta palavra, Senhor, dá mais graça, são força para o Teu Filho. Abençoa, Senhor, da glória a cada um que aqui está. Estende as Tuas mãos santas, quebrando, Senhor, os laços, as correntes, abençoando segundo a Tua palavra. Obrigado pela palavra, Senhor, por esse caliente do poder do Espírito Santo, por essa graça, pelo que nós estamos sentindo, Senhor amado, pela palavra que foi aplicada sobre os nossos corações. Deus, visita cada coração nesta noite. Se tiver alguém enfermo, doente, seja curado, liberto, e dê a Sua graça. Estende as Tuas mãos santas, e que todos que estão aqui recebam da Tua unção, receba do Teu poder, da Tua força. Fica conosco, Jesus, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus.
Muito obrigado. Graças a Deus. Deus abençoe, pastor Eli, né, por esta palavra maravilhosa que vem de encontro às nossas necessidades. Né? Qual o muro que está precisando ser edificado lá na sua casa? Qual o muro que nós precisamos edificar? Oração, leitura, consagração. Que Deus possa estar nos abençoando. Deus abençoe maravilhosamente a pastora Eli, né? Deus continue usando poderosamente. Queremos dizer aos irmãos, vamos pedir ao nosso diácono que levante a oferta dessa noite. Eu quero pedir aqui aos irmãos uma coisa. Essa oferta, nós vamos passar aqui uma irmã necessitadíssima. Né? Ela tem que fazer uma cirurgia e eu, mais a pastora Glória, nós tivemos um laboratório aqui ontem e o exame é R$360. Um exame, o outro 120. Né? E nós, como nós temos que pagar, estamos precisando da ajuda dos irmãos. Essa oferta da terça-feira é para isso. Né? Então você vai dar aquela oferta sua com amor, que Deus colocou no seu coração, e nós vamos estar ajudando essa irmã. Ela não faz a cirurgia sem fazer esse exame. Né? Mas já foi marcado, nós já pagamos lá, tem que repor esse dinheiro. Né? Tá bom? Então você vai estar ajudando esta irmã a fazer esse exame. Nós queremos falar aqui sobre a oração, né, que está acontecendo nesse mês de julho, e muitos irmãos estão orando, né? E eu fico pensando assim, a hora que a gente vem para a igreja de madrugada, a gente encontra os irmãos e já está completando aí quase os seus 80 anos. Né? Quase 80. E eu fico me perguntando assim, eu fico me perguntando, por que os outros julgam? Por quê? É renúncia, tá? É renunciar à cama. Coloca o celular para despertar longe da cama, né, missionário? Longe da cama, tá? Você coloca ele na cozinha, coloca dentro de uma lata na cozinha, faz muito barulho, né? E não põe ele, deixa, aí você levanta, tem que levantar para desligar. Se colocar perto da cama, acontece que você está dormindo, só pega ele assim, só vira, não é? Só vira. Agora coloque ele longe, que até você levantar, que for lá desligar o celular, você já deu uma despertada, né? Já deu uma despertada. Deixa lá a roupa pronta, a chinela no lugar. Eu venho para a igreja, eu tenho que fazer um boné, eu já chego com o nariz entupido, né? Já põe um bonézinho na cabeça, lá, põe no jeito, pegar todinho, né? Então, faça isso. Coloca o celular ou o seu despertador longe da cama, tá? Coloca longe da cama, porque eu sei que você vai vir amanhã de madrugada. Nos pontos, né? Nós estamos conversando com muita gente, lá está aumentando, tá? Tem muita gente. Vá mesmo, vocês estão aqui, frequentam os pontos, moram lá próximo, vá mesmo, vamos buscar a Deus, e nós vamos ver a diferença, né? Nós temos tido grandes festas em Itapuã. Ninguém pode falar, não, a festa, realmente nós temos visto as mãos de Deus. Mas eu estou certo que Deus vai fazer algo diferente nessa festa. Eu estou vendo muita gente empenhada, buscando a Deus. Eu estou crendo que Deus vai fazer alguma coisa diferente. Bom, então das 5 às 7, a oração em favor da C geral e da festa da CIB. Isso estará acontecendo na primeira semana de agosto. Tá bom? Estamos orando, convidamos você para estar juntamente conosco nesse projeto de oração. Tá? Amanhã, quarta-feira, temos aqui o trabalho de oração, liderado pelo pastor Sebastião Camargo, equipe Atalai de Cristo. Na quinta-feira, teremos os ensaios, né? As irmãs já estão projetando ensaio para a festa, e muitos ensaios, né? Que tem orquestra, banda, e vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção. Quinta-feira, dia 13, é isso mesmo, né? É só os ensaios mesmo. Na sexta-feira nós temos as reuniões familiares, né? Quero fazer um apelo aos irmãos, se você não marcou, marque, comunique, né, os irmãos da equipe, para que realmente o trabalho venha a acontecer. Sábado nós não teremos a reunião com os professores de escola dominical, porque estamos
estudando aqui em classe única, e o pastor Valdeci Almeida é que tem estado ministrando aqui sobre o livro de Apocalipse. Eu falei no domingo, quero repetir aqui, né? Quem sabe alguém não estava no domingo. Nós temos ainda mais duas importantes lições, né? Duas importantes lições estaremos estudando ainda nesse trimestre. Nós estudamos domingo próximo passado, o filho reina, entrega o reino ao pai. No próximo domingo, nós vamos estar estudando a plenitude da redenção. A irmã Raquel está fazendo um curso de teologia, e eu estou pagando R$25 em cada livro. R$25 em cada livro. R$2.050. A nossa revista Escola Dominical custa quanto? 5 e quanto, Tião? R$6. R$6. Quem estudou esse trimestre fez um curso teológico estudando sobre o Apocalipse, tendo matéria 1 por R$6. R$6. Viu, pastor? É barato ou não é, pastor? R$6. Irmão, você levanta de madrugada para trabalhar? Levanta de madrugada para trabalhar? Levanta. Aí fala assim: eu vou trabalhar a semana toda, domingo, eu tenho que tirar para falar. Deus foi tão bom para você. Deus foi tão generoso para você, deu saúde durante a semana toda. Você levantou, trabalhou a semana toda. Deus te deu o pão, te deu a saúde, te deu o ar para você estar. No domingo, você é ingrato para Deus. Ingrato. É ingratidão isso. Seja grato a Deus. Dorme depois do almoço, não é? Dorme o resto da tarde. Não tem problema. Vem para a escola dominical. Vem para a escola dominical. Vem aprender da palavra de Deus. Aprender. E você vai ver, pastor, realmente eu poderia ter vindo desde o início, as 13 lições. Pega pelo menos essas duas, né? Essa de domingo que vem é a plenitude da redenção. E a outra é, deixa eu ver aqui, qual o título, né? A outra, as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Tá? As 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Então, pelo menos essas duas, mesmo não adquirindo a revista, né? Vem para cá, o senhor vai estar ministrando aqui, em uma classe única, e você vai falar: realmente eu perdi esse trimestre, eu poderia ter aprendido muito. Né? E já no próximo trimestre você vai adquirir uma revista, e nós vamos estar estudando mais 3 meses, né? Mais 3 meses. Que Deus em Cristo abençoe. Domingo à noite nós teremos um culto na direção das irmãs. Um culto na direção das irmãs. Nós temos a oração das 5 às 7, das 8 às 9, direção das irmãs, das 3 às 4, oração missionária. E amanhã estaremos orando pelas famílias, tá bom? Você que quer orar pela sua família, vem amanhã às 3 horas da tarde, nós vamos estar aqui para orar juntamente com você. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Nós temos aqui uma Bíblia, e foi encontrada, está aqui até o cartão de membro, né? Ananias Almeida de Oliveira. Ananias Almeida de Oliveira. Lucim Ramos. Cadê o irmão Lucim? Irmã Donária, está aqui, ó, a Bíblia de vocês, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe. Vamos colocar de pé, orar, agradecendo a Deus nesse momento, também terminando, né, a nossa reunião. Que Deus abençoe a todos os irmãos, obreiros, né? Pastor Eli, uma vez mais. Que Deus em Cristo abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, glorificamos o Senhor. Pai, que nós possamos estar cada dia mais na Tua presença. Deus, que esta palavra realmente nós possamos estar analisando, colocando em prática cada vez mais a nossa vida de oração, de busca do Senhor, de consagração, estarmos de pé, prontos a realizar, nós possamos ser imbatíveis para a Tua obra. Pai, nós cremos na Tua presença, assim rogamos a Ti, continua conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Levanta a sua mão para o céu. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.
Bora, Gil.